Bom dia, aqui é o Ricardo Demarque, especialista em geopolítica, trazendo os eventos da segunda e da terça-feira. Hoje é quarta, dia 2 de agosto de 2023. Vamos ver, analisar um pouquinho o que está no noticiário, o que as principais organizações e jornais trazem nessa quarta-feira. Primeiro, duas notícias ontem foram mais domésticas, notícias americanas sobre o estado da economia. A Fitch, agência de rating, fez um downgrade e alegou, baixou a pontuação, alegando que a questão do déficit, dos problemas para aprovação do orçamento, são motivos de preocupação. Isso, obviamente, já coloca em campos diferentes os democratas e os republicanos. E a culpa agora vai ser debatida entre eles de quem é a culpa. Obviamente é da outra parte. Democratas vão dizer que isso tudo vem da época do Trump, que, porém, se encerrou no final de 2020. De 2021 para cá, o atual governo é o governo do presidente Biden, democrata. E a outra notícia de ontem foi que o Donald Trump foi oferecido denúncia contra o Donald Trump, e desta vez referente à recusa dele de aceitar o resultado eleitoral das eleições de 2020. Eu vou trazer só uma matéria do Wall Street Journal, mas aqui é exatamente o que o Wall Street Journal está reportando, é que, apesar disso, apesar dele de terem oferecido denúncia contra o Trump, ele tem sob controle da sua própria mão o Partido Republicano. Ou seja, ele pode até ser preso, mas não há nenhum outro candidato para ser o eventual representante do Partido Republicano no final do ano que vem, que é quando provavelmente o presidente Biden vai concorrer à reeleição. A estrela do DeSantis, que é o governador da Flórida, está em queda. O governador do Texas, Rick Scott, também. Outras pessoas têm praticamente o Chris Christie, presença marginal, presença mínima nos institutos de pesquisa. Eles não têm praticamente pontuação nenhuma. Então, essa situação hoje, dessas duas notícias de ontem, que realmente caíram como uma bomba no noticiário americano. Fora isso, tratando agora das notícias internacionais, isso ainda é uma fábrica que a Exxon quer montar nos Estados Unidos para processar lítio. Mas o Barron's, que é um jornal de negócios, também do grupo do Wall Street Journal, alega que não é uma boa ideia essa decisão, esse interesse que a Exxon está demonstrando. Quanto a outras coisas aqui, a guerra na Ucrânia e na Rússia, esse é o evento ainda internacional mais importante e vai continuar sendo por um bom tempo, apesar de ter uma notícia nova, de ter um novo evento que anda aparecendo aí no noticiário, mas a guerra na Ucrânia continua com os russos defendendo sem os ucranianos conseguirem avançar para dentro do território controlado pelos russos. E também essa última noite a Rússia bombardeou os portos que ficam no Danúbio, que poderiam ser também utilizados para escoar grãos, especialmente para a Europa. Então a Rússia está sistematicamente destruindo a capacidade de exportar grãos da Ucrânia. Isso parece que vai continuar, a não ser que estabeleçam que os russos, a não ser que se permita
aos russos também exportarem os seus próprios grãos, alguns dos pesticidas, fertilizantes, grãos, alguns materiais dos quais estão em portos europeus, mas embargados, sem os russos terem acesso ou poderem exportar. Então essa era uma reivindicação deles, para reabrir aquele acordo de grãos com a Ucrânia. Temos também aqui 2 artigos interessantes, um da Newsweek e um da Foreign Affairs, falando sobre as perspectivas futuras da China. O jornal Foreign Affairs, que é vinculado a uma fundação americana que é a mais conhecida, Council on Foreign Relations, que é muito conhecida nos Estados Unidos, é a fundação mais conhecida e mais influente na área da política externa. Eles editam esse jornal, Foreign Affairs. E aqui esse Adam Posen está falando que sustenta que a China não lidou bem com a situação da pandemia, o que eles chamam de long COVID, os efeitos deletérios a longo prazo da Covid, mas que os Estados Unidos também não está tirando vantagem desse tropeço chinês, porque atualmente nos Estados Unidos há um pouco, eles não usam a palavra xenofobia, mas os americanos estão com muitas suspeitas dos pesquisadores e estudantes chineses, e o que o jornal sustenta argumenta que é bom para os Estados Unidos oferecer um abrigo a esses chineses que são pesquisadores, engenheiros, cientistas, matemáticos, que têm muito a acrescentar aos Estados Unidos na sua busca para reindustrializar uma boa parte da economia americana. Esse é o argumento da Foreign Affairs, que também fala que os chineses estão no meio de uma bomba demográfica, que vão perder a população está envelhecendo, e isso a longo prazo pode afetar o desenvolvimento chinês. Já Newsweek, essa matéria foi escrita pelo David Goldman, pelo Jason Fields, eu me enganei, perdão. Mas aqui a ideia é que o argumento aqui é que a China já investiu tanto na área de infraestrutura industrial, em 5G, em robótica, em industrialização, que qualquer problema pode ser problemas temporários ou pontuais, mas que a China está conseguindo aumentar a renda per capita. A questão da população envelhecer, so what, como os americanos diriam, e daí? A Coreia do Sul envelheceu, mesmo assim ela enriqueceu ao mesmo tempo. Então, essa matéria atribui ainda uma certa pujança econômica à China, que não... Inclusive, eles também, a China continua a investir em ferrovias de alta velocidade, na sua infraestrutura cyber. Então, carros elétricos, outra matéria que eu vou mostrar para vocês agora, a BYD chinesa está chegando muito próxima da Tesla em ser a maior fabricante de automóveis elétricos do mundo. Então, esse artigo é muito mais otimista quanto ao crescimento e à pujança da economia chinesa. Bem, aqui essa matéria aqui do jornal inglês retorna um assunto que eu comentei alguns dias atrás, que os sauditas estão organizando uma cúpula da paz, para buscar a paz entre a Rússia e a Ucrânia. Jake Sullivan é o assessor de segurança nacional dos Estados Unidos e ele vai estar presente, mas a Rússia não foi convidada. E a ideia é como se diz em inglês, browbeat, ou seja, sujeitar os russos a um embarrassment, a uma humilhação, e angariar apoio do sul global, do Global South, como eles chamam, que são os países do terceiro mundo, os outros países que não estão nem na Europa, nem nos Estados, nem na América do Norte,
e que, por enquanto, não querem tomar partido nessa guerra, mas a ideia é tentar obter o apoio deles para a posição ucraniana. Por quê? Porque no campo de batalha já está mais do que claro que a Ucrânia não vai mais avançar muito. Se conseguir algum avanço, vai ser pequeno, vai ser insignificante. Então agora, não digo conflito, ele não está ainda indo para o campo da negociação ou para o campo diplomático, mas os Estados Unidos estão tentando abrir uma nova frente. Apesar dos sauditas serem hospedarem apesar dessa cúpula ser organizada pela Arábia Saudita, sabe-se que a influência é americana e da Europa por trás disso. Os sauditas são bastante neutros nessa situação, como todos os outros países do Golfo também. No entanto, digamos assim, é uma tentativa. O presidente do México já falou que ele não vai comparecer. E aqui está escrito, Brazil and India off the fence, aimed at drawing neutral countries such as Brazil and India off the fence. O que isso significa? Que eles estão querendo que o Brasil e a Índia tomem partido, deixem de ser neutros e tomem partido, tomem a parte da Ucrânia. Não sei, vamos ver. Pode não dar em nada essa reunião, mas é uma tentativa. Aqui o Telegraph escreveu umas 3 ou 4 matérias, mas todas elas podem se resumir no fato que Moscou ou a Rússia não está perigando perder terreno por enquanto. Eles estão se defendendo e defendendo bem. O New York Times anteontem teve uma matéria dizendo que esse pequeno sucesso da Ucrânia foi em retomar uma cidadezinha de Staromayorsk, mas essa reportagem já tem 2 dias e já ontem à noite eu li que os russos demoliram a cidade, não há local para os ucranianos se refugiarem, os soldados se instalarem nessa cidade, então se tornou o que eles chamam de zona cinzenta, não controla nem a Rússia e nem a Ucrânia. Então era uma, digamos assim, uma ponta de boa notícia que, porém, não mesmo 2 dias, passado apenas 2 dias, não se concretizou. Outra matéria no New York Times, do dia 31 de julho, que fala que a Áustria não está reduzindo significativamente o seu consumo de gás, ou seja, mantém a compra de quase 80% do seu gás. É um problema também, mas é uma realidade. A Áustria não quer cometer suicídio, fazer o que a Alemanha fez. Porque a Alemanha, esse inverno, não se sabe, eles estão perdendo algumas indústrias, outras já faliram e não se sabe o que vai acontecer nesse inverno europeu com a Alemanha, porque ela dependia muito do gás barato russo não só para aquecer as residências, como também combustível para as suas empresas e indústrias. A Áustria teve outro ponto de vista, outro foco. E aqui é o seguinte, por que negociar, segundo o Political Europe, que é um jornal americano, mas essa aqui é uma filial europeia? Os ucranianos não vão pela mesa da negociação, especialmente não agora, não vão conseguir obter nada de relevante da Rússia. Então, o que o artigo não menciona é que a guerra tende a piorar degradar mais ainda a situação da Ucrânia. Pelo menos essa questão de mortes de combatentes. Todo dia morrem entre 400 e 800 combatentes ucranianos ou que lutam a favor da Ucrânia. Mercenários, simpatizantes. O RAND, que é uma outra fundação muito influente nos Estados Unidos, argumenta que o poderio bélico americano vis-à-vis o da China está se enfraquecendo e eles acham que para manter a importância e a primazia eles têm que investir mais porque a China está
modernizando as suas forças armadas e forças navais. Então é um alerta que o Rand emite. Essa aqui é uma reportagem muito interessante do Times, que é um dos dois, a meu ver, é o segundo grande jornal inglês, o segundo de dois, porque o outro seria o Financial Times. O Guardian também, possivelmente. Mas esse jornal aqui levanta essa hipocrisia. Por que a indústria inglesa, algumas empresas continuam vendendo produtos para a Rússia? E não são nem produtos de consumo, muitas vezes são máquinas, equipamentos, peças de reposição. Mas está aqui. Equipamentos, o que é muito importante, equipamentos para a indústria petrolífera na Rússia, para a indústria de gás. É a situação. Eles continuam lá. Como diz aqui, fábricas, indústrias inglesas, britânicas continuam fornecendo à Rússia com equipamentos industriais-chave, apesar da invasão na Ucrânia. É o que uma análise dos dados do Ministério do Comércio inglês mostram. E é isso. Tem uma matéria aqui da Bloomberg que fala que a situação no Oriente Médio também não está evoluindo, especialmente não a contento para o Estado de Israel, que aí a questão pode ser realmente que o governo de direita israelense é muito pouco simpático. Nenhum governo israelense é simpático à causa palestina, mas o atual governo de extrema direita, e isso não sou eu que digo, os jornais israelenses e americanos falam desse governo de extrema direita, são menos ainda, e continuam a incentivar a tomada de terras que seria destinada a um Estado palestino. Isso começa a afetar a relação de Israel com alguns estados do Golfo que eram simpáticos à causa israelense ou que queriam normalizar as relações com Israel. Por enquanto, isso tudo está parado. Por fim, eu tenho um assunto que eu gostaria de conversar rapidamente, uma notícia que, para mim, são interligados, né? Essas duas questões. Primeiro, essa noite a Rússia voltou a bombardear e atacar os portos de exportação de grãos, não no Mar Negro é Odessa, isso já tinham feito isso antes, mas eu acho que é a segunda noite que eles atacam os portos que ficam no Danúbio, como eu mencionei agora há pouco, né? Aqui no Wall Street Journal tem um mapa de como eles escoam os grãos. Uma boa parte sai, obviamente, pelo porto de Odessa, aqui o porto do Mar Negro. Uma parte disso, ou seja, 26% é exportado pelo Danúbio aqui. Você pode ver, ele vem para a Romênia e depois daqui ele é exportado. E 24% é exportado por via terrestre direto para a Polônia. Então você tem 50%, metade da exportação sai pela Odessa, 24% em direção à Polônia, mar terrestre. Isso aqui não foi afetado, não acredito que que possa ser afetado, a não ser que a Rússia invada o oeste da Ucrânia, eles não devem fazer isso. E esses 26% aqui é pelos portos do Danúbio, onde ontem eles atacaram Ismael, que é o maior deles. Mas isso não é notícia, já estão fazendo isso já tem um tempo. Mas por que eu quero mencionar isso? Porque semana passada houve um golpe onde na África, na Níger, onde a junta tirou do poder o governo anterior, que era muito simpático à França, que tinha feito acordos de exportação de urânio, de ouro para a França. O que sempre se fala desses grãos é que sem eles o mundo pode sofrer de fome e tal. Mas na verdade os países, a Nigéria e outros países na África são muito mais aliados da Rússia,
Ou seja, eles não veem a Rússia como inimiga, como um país que está tirando o grão da boca dos cidadãos africanos. Não, nada disso. Inclusive, eles veem a Rússia como uma aliada na luta contra os efeitos da colonização europeia na África. Ainda assim, ainda hoje, essa é a narrativa. Só para vocês verem aqui, eu estou mostrando nesse mapa, onde o Niger fica bem aqui, na terra do urânio, onde eles exportam, onde eles têm minas e exportam urânio, além do ouro, direto para a França. Parece que a União Europeia, 25% do urânio da União Europeia é comprado e importado da Niger, 30% do urânio utilizado pela França. Nem por isso o Ocidente consegue angariar apoio contra a Rússia na sua batalha, na sua guerra que a União Europeia ou que a Ucrânia promove contra a Rússia. Isso é muito interessante. Amanhã